Até vou ficar menorzinho aqui para não atrapalhar vocês. Qual a finalidade do modo de navegação anônima no navegador Google Chrome? Letra A, navegação livre de vírus. Letra B, navegação para controle dos acessos dos filhos. Letra C, navegação na internet sem que o Chrome registre os sites visitados. Letra D, navegação sem permitir que os sites identifiquem o seu computador. E a letra E, apenas abre uma nova janela, não há diferença em relação à navegação padrão. Pessoal, para dar a resposta correta dessa questão, acompanha comigo aqui, eu vou mostrar na tela. Aí na tela vocês estão vendo o meu navegador Google Chrome com uma janela comum da navegação usual, da navegação padrão. Se eu acessar um site agora aqui nessa navegação normal, isso significa dizer que esse site vai ficar marcado no histórico, que ficarão cookies armazenados no meu computador, indicando informações do meu acesso, que ficarão também arquivos de internet temporários, indicando que eu acessei esse determinado site. Agora, se eu quiser acessar um site e não quero deixar ele marcado no histórico, não quero que fiquem arquivos armazenados no meu computador indicando informações do meu acesso. Não quero que fiquem cookies. Professor, o que são cookies? Cookies são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do que acessamos num site. E eu quero acessar o site, mas não quero que ele fique no histórico, não quero que fiquem cookies e não quero que fiquem arquivos relacionados a esse acesso armazenados no meu computador. Para isso, nós vamos ativar a chamada navegação anônima. Mas como é que a gente faz isso? Acompanha, nós vamos clicar nesses 3 pontinhos aqui, que é o menu de recursos que tem no Google Chrome. E aqui vocês vão enxergar uma opção chamada Nova Janela Anônima, da tecla de atalho Ctrl+Shift+N. Muito importante lembrar a tecla de atalho da navegação anônima, Ctrl+Shift+N. E quando eu clicar agora aqui na opção Nova Janela Anônima, que é o que eu vou fazer, percebe que de fato abriu uma outra janela com a navegação anônima ativada, e olha o que o próprio Google Chrome diz, ó, você entrou no modo de navegação anônima, agora você pode navegar com privacidade e as outras pessoas que usarem esse dispositivo, esse computador, não verão suas atividades. No entanto, os downloads, favoritos ou itens da lista de leitura ainda serão salvos. Só que aí uma coisa interessante que ele diz aqui, ó, o Chrome não salvará as seguintes informações: seu histórico de navegação, quer dizer, eu vou acessar a página ou um site, ele não ficará marcado no histórico. Cookies e dados de sites, significa que aqueles arquivos chamados cookies, que são arquivos de texto que armazenam informações do que acessamos, não ficarão armazenados. Dados de sites são os arquivos dos sites que eu acesso, que também não vão ficar armazenados no meu computador. E também informações fornecidas em formulários, quer dizer, se eu digitar alguma informação num formulário, essa informação não vai ficar gravada no meu computador para posterior preenchimento. Isso tudo quando eu estou aqui no modo de navegação anônima. Agora, ele diz o seguinte, que é possível que sua atividade ainda esteja visível para os sites que você visita. Então, quando tu acessa um site, mesmo com o modo de navegação anônima ativado, as informações do que você acessa ficam armazenadas lá nos servidores dos sites que você visita. Isso a navegação anônima não evita. Seu empregador ou sua escola, se você trabalha numa empresa e a empresa tem um servidor intermediário, esse servidor intermediário armazena as informações do que você acessa. Seu provedor de acesso à internet, tudo que acessamos da internet passa por um provedor e o provedor também armazena as informações do que você acessa. E isso a navegação anônima não evita. Então o que ela evita, professor? A navegação anônima evita que não fique no histórico do meu computador, que não fiquem cookies ou dados dos sites que eu visitei no meu computador e que também não fiquem informações que eu digitei em formulários no meu computador. Mas as informações do que eu acesso que ficam lá nos servidores dos provedores, isso a navegação anônima não evita, certo? Feito isso, agora podemos voltar na questão para dar resposta. Ele diz qual a finalidade do modo de navegação anônima no navegador Google Chrome. Navegação livre de vírus. Errado. Mesmo com o modo de navegação anônima, você pode estar sujeito a vírus de computador. Letra B. Navegação para controle do acesso dos filhos. Errado. Isso é o controle dos pais, não tem a ver com a navegação anônima.
Letra C, navegação na internet sem que o Chrome registre os sites visitados. Perfeito, essa é a resposta. O registro dos sites visitados é o histórico. Se eu acessar com a navegação anônima, o Chrome não vai registrar no histórico dele os sites que eu visitei, por isso a resposta aqui é a nossa letra C de Canadá. A letra D dizia navegação sem permitir que os sites identifiquem o seu computador. Isso está errado, porque os sites que eu visito, eles vão identificar o meu computador mesmo com o modo de navegação anônima, através lá dos provedores que eu acesso. Letra E, apenas abre uma nova janela. Não há diferença em relação à navegação padrão. Sim, pessoal, há diferença sim, que é não ficar no histórico, não ficar em cookies, dados de sites e nem informações de formulários armazenados no meu computador. Portanto, há diferença sim em relação à navegação padrão, porque senão não teria lógica fazer uma navegação anônima se fosse igual à navegação padrão. Então aqui ficamos com a resposta certa, a nossa letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma, para essa questão.